Pesquisadores do mundo inteiro têm se debruçado sobre projetos de enfrentamento à Covid-19, doença que provocou uma das maiores crises sanitárias de todos os tempos. Pernambuco é um desses lugares do mundo onde alguns estudos nessa direção estão sendo desenvolvidos. 2 deles, um robô para desinfecção de ambientes e uma vacina, vão ser tratados aqui no nosso programa. Eu começo conversando com Antônio Carlos de Freitas, coordenador do Laboratório de Estudos Moleculares e Terapia Experimental da UFPE, que trabalha no desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19. Professor, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no Opinião Pernambuco. Bem-vindo. E, bom, o que eu sei até aqui sobre essa vacina é que ela faz uso de fungos usados na produção de pão e cerveja. Ou seja, é uma vacina gostosa. Mas, para além disso, o que é que o senhor pode falar sobre essa vacina que está sendo desenvolvida aí sob sua coordenação? Bem, primeiramente, agradeço muito à Opinião Pernambuco, né, por essa oportunidade da gente falar um pouquinho do nosso trabalho aqui dentro da universidade. Em relação à nossa vacina, né, a ideia é que nós estamos aproveitando um caminho que nós já vemos trilhado com uma vacina da Zika. Nós iniciamos um trabalho com a Zika em 2016, né, e tivemos nosso primeiro trabalho publicado relacionado a esse desenvolvimento agora em 2021. E como teve todo o processo da pandemia, nós aproveitamos a nossa plataforma que já estava desenvolvendo no caminho do Zika para ser aplicada na Covid, né? Consequentemente, a ideia é utilizar da levedura, né, que é o nosso fungo, né, para que ela carregue, ela leve consigo uma informação do vírus, do SARS, e, consequentemente, possa, dessa forma, estimular o nosso sistema imunológico a reagir contra o vírus quando este vier a infectar e, dessa forma, proteger os indivíduos. Vocês estão em que fase de estudos? Em que fase até esse momento e qual é o passo seguinte? Bem, nós não começamos tão adiantados quanto os nossos colegas, né? Nós iniciamos em setembro do ano passado, né, que foi a liberação da primeira verba que nós tivemos dentro deste contexto, com a verba via CAPES, né, o edital governamental da CAPES, e de lá nós iniciamos. Então, hoje nós temos, para finalizar agora, mais ou menos no mês de junho, as primeiras construções vacinais. E pretendemos iniciar entre o final de julho e início de agosto os primeiros testes piloto pré-clínico em camundongo. A nossa expectativa é, se tudo caminhar como nós esperamos, né, que até o final do ano nós possamos estar fechando um estudo pré-clínico completo e daí identificando realmente vacinas candidatas capazes de poder ser transferidas para um estágio posterior, que seria o estágio de teste clínico, né? Isso até o final do ano, ou seja, se eu entendi bem, até o final do ano vocês estariam iniciando a fase de testes em humanos, é isso? Não, nós estaríamos com a vacina candidata para isso. Por quê? Porque para iniciar a fase de teste em humanos, você precisa não só percorrer toda a fase pré-clínica, como ao final dela encaminhar toda a documentação à Anvisa. E a Anvisa precisa analisar essa documentação e referendar. Só depois disso que você pode dar encaminhamento para a fase clínica propriamente dita. Lembrando que todas as vacinas, pela Anvisa, por normativa da Anvisa, ela deve ser testada em pelo menos 2 modelos animais. Então, nós estamos com a expectativa de trabalhar com camundongos
e de trabalhar ou com macacos ou com camundongos humanizados, que são camundongos modificados para serem mais parecidos com a gente e, consequentemente, a gente poder fazer esse teste. Esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo, desde quando ele começou, vocês já levavam em consideração as novas variantes do vírus? Quer dizer, esse estudo já contempla aí esse desdobramento, essa ramificação, essa capilaridade do novo coronavírus? Sim, porque nós, quando iniciamos o trabalho, nós não só focamos na estratégia, que seria a maneira pela qual você vai desenvolver essa vacina. No nosso caso, nós pretendemos usar a levedura, seja como ela própria uma vacina carregando a partícula do vírus ou carregando uma vacina de DNA ou RNA. Nós pensamos, além da estratégia, em antígenos para serem utilizados. O que é o antígeno? É aquela proteína que você vai tirar do vírus, né, vai pegar aquela informação e vai transferir para que estimule o sistema imunológico. A maioria das vacinas hoje se utilizam do quê? O que a gente chama de antígeno natural. Você pega a informação ou a proteína propriamente do vírus e a utiliza como informação ou como a proteína para ativar a resposta imunológica. Isso funciona com as vacinas atuais, que utilizam basicamente a spike, ou se não o domínio RBD da spike. Nós pretendemos também trabalhar com o que a gente chama de antígeno sintético. O que é isso? É você pegar da estrutura do vírus qual é a informação que identifica o antígeno e dentro dela qual é relacionada diretamente, né, com a ativação do sistema imune. Consequentemente, nós pegamos diferentes porções de diferentes variantes do vírus e podemos construir assim um antígeno que teria reação cruzada com as diferentes variantes. Pelo menos é a nossa expectativa. Então, esse antígeno sintético, o primeiro deles, a gente já sintetizou e estamos analisando um segundo antígeno agora, frente às novas variantes e toda a informação que também foi gerada aqui em Pernambuco sobre a disseminação do vírus aqui no nosso estado, e com base nisso também introduzindo essas informações para a criação desse antígeno sintético. Consequentemente, a gente tem a grande expectativa de que isso tenha um ganho no sentido de cobertura das diferentes variantes. Esse é o diferencial, o principal diferencial dessa pesquisa em relação às vacinas aí que já estão concluídas, que já estão sendo aplicadas na população e até de outros estudos em curso? Até onde a gente sabe, né, o uso de leveduras neste contexto com a Covid, nós temos conhecimento somente do nosso estudo propriamente dito. É óbvio que muitos estudos podem estar sendo trabalhados em sigilo e, consequentemente, a gente não vai ter essa informação à vista. O nosso sistema difere dos outros, né, que estão mesmo desenvolvidos aqui no Brasil, seja vacinas baseadas em peptídeos, ou vacinas baseadas nas VLPs, ou baseadas em nanopartículas carregando frações do vírus, né? Simplesmente porque nós não achamos que nós devíamos competir, principalmente porque nós saímos um pouco para trás em relação a essas estratégias, e nós acreditamos muito nessa que a gente está trabalhando, uma vez que nós temos alguns resultados dela já de interesse obtidos com o Zika vírus. Então, utilizando-se a levedura é um diferencial grande, e utilizando-se a questão do antígeno sintético se torna também um outro diferencial na nossa vacina. Quantas pessoas, quantas instituições estão envolvidas nesse trabalho? Bom, e que orçamento vocês estão trabalhando? Bom, no momento nós estamos trabalhando aqui em Pernambuco com o AGU Magalhães, é nosso parceiro há muito tempo, né? Diversos departamentos aqui da Universidade Federal de Pernambuco, departamento de antibióticos, departamento de genética, departamento de biofísica, né? Todos eles estão em conjunto. Além deles, nós temos a colaboração do professor Luiz Carlos, lá da USP, né, de São Paulo, bem como do professor Fernando Araripe, lá da Universidade de Brasília, que é um especialista em leveduras.
Então, este conjunto, né, nos dá força para realmente atingirmos os objetivos que nós acreditamos. Infelizmente, o financiamento não é o que a gente gostaria. Vocês teriam uma ideia, o financiamento somente para atingir a fase pré-clínica de um estudo que a USP tem em andamento é em torno de R$ 4.800.000, né? Hoje, no momento, nós estamos com um orçamento girando em torno de R$ 800.000, com a possibilidade, né, de uma conversa futura, talvez, com o governo do Estado, e de verificar a possibilidade, de repente, de uma parceria com o governo nesse desenvolvimento. Professor, para a gente terminar, vamos imaginar que tudo dê certo, e há de dar, né? Que este seja um estudo vitorioso. Vamos imaginar, então, que tudo dê certo. Aí, na hora e que essa vacina possa ser aplicada na população brasileira, na hora de produzir essa vacina em larga escala para aplicação na população, isso sai da Universidade Federal de Pernambuco. Tem que ir ou para o Butantan ou para a Fiocruz. É isso? Ou existem outras instituições também que trabalham na produção de vacinas em larga escala? Veja, no Brasil, infelizmente, as principais instituições com capacidade de produção é Biomanguinhos, Fiocruz e Instituto Butantan. Existem alternativas, como, por exemplo, algumas indústrias farmacêuticas que estão tentando se adaptar a esta situação da produção de vacinas para assumir também este caminho, porque é um caminho de interesse para elas. Mas, infelizmente, o Brasil, há muito tempo atrás, ele abriu mão, né, nesse seu parque farmacológico, né, de desenvolvimento. Então, nós temos, infelizmente, um atraso grande nesse sentido e dependemos muito hoje, tanto da Fiocruz Biomanguinhos, quanto do Instituto Butantan, quando se trata de produção em larga escala de vacinas em especial. Professor, eu espero estar lhe entrevistando muito brevemente para o senhor falar aí sobre os resultados positivos desse trabalho e de um novo momento aí para a pesquisa, quem sabe já a aplicação, né, da vacina feita à base de levedura na população brasileira. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo esforço. Acho que o Brasil, nesse momento, precisa tanto, né, dos pesquisadores, dos cientistas. Os senhores são, na verdade, a nossa esperança. Muito, muito obrigada. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. Eu converso agora com Leandro Almeida, professor e pesquisador do Centro de Informática da UFPE, um dos responsáveis pelo projeto que desenvolveu um robô para desinfecção de ambientes, incluindo aí o novo coronavírus. Lembrando para você que o programa também é veiculado pela Rádio Universitária FM, pela Rádio Universitária Paulo Freire AM, e eu sou Estela Mares, na condução hoje do Opinião Pernambuco. Professor, muito grata pela sua participação hoje aqui no Opinião Pernambuco. Aurora, esse é o nome do robô. Como é que vocês chegaram a esse nome? Por que a escolha? Eu começo agradecendo o convite, mas vamos lá. A Aurora começou, eu preciso confessar, eu acho bonito o nome, né? Mas vem da ideia de um novo amanhecer, de uma nova oportunidade, né? De tempos melhores, enfim, vem nesse sentido. Então, casa com a ideia da desinfecção, que é para permitir que retornamos, né? Digamos, ao nosso normal que a gente conhecia, né? Bom, a Aurora desinfecta ambientes
elimina micro-organismos, incluindo aí o novo coronavírus, como eu já falei, mas de que forma? Como se dá essa operação? Como é que esse trabalho é feito aí pelo robô? Então, o princípio, né, básico é usar a tecnologia da radiação ultravioleta, né, conhecido como UVC. Então, esse tipo de radiação já é utilizado em ambiente hospitalar e de pesquisa há mais de um século e tem o poder de germicida, né, comprovado, né? Isso já é sabido na literatura. Então, nós pegamos essa tecnologia e colocamos em um robô, né? Então, essa tecnologia em um robô permite que esse robô adentre ambientes primeiro, né, para desinfecção de micro-organismos, como você bem colocou. E como é que acontece isso? A radiação ultravioleta, ela interage com a estrutura desses micro-organismos, então, só pontuando vírus, fungos e bactérias, certo? E quando há essa interação, acontecem algumas lesões ou mutações nesses organismos, micro-organismos. E todos esses micro-organismos, certo? Eles naturalmente precisam se reproduzir para poder continuar vivos, né? Então, se você inativa essa capacidade de reprodução, então você está inativando, consequentemente matando esses micro-organismos. Então, é esse o princípio, né? Então, para que aconteça essa inativação e essa morte, então a gente precisa encontrar o que a gente chama de dose adequada, dose de radiação adequada. Então, por isso que a gente tem um conjunto de lâmpadas que não foi escolhido ao acaso, foram cálculos matemáticos e físicos para chegar naquele arranjo para que nós tivéssemos um robô capaz de adentrar um ambiente e desinfectar esse ambiente em poucos minutos. O que é poucos minutos? A gente está falando aí de uma sala de 25 metros quadrados que a gente desinfecta ela em 12 minutos, tá? Então, a gente consegue inativar micro-organismos que estejam em superfícies, né, e também suspensos no ar. Duas perguntas. Se esse robô ele é movimentado por controle remoto, e qual é o protocolo de segurança para que o robô possa estar nesse ambiente aí emitindo essa radiação? Tá. Primeira parte, sim, é preciso que exista um controle remoto, né? Então, a gente tem esse controle via aplicativo, né? Então, você faz o download do aplicativo, da mesma forma quanto tantos outros nós fazemos no dia a dia do nosso celular. E a parte digital, você consegue controlar ele remotamente, né? A longa distância, e você também pode programá-lo. O que é programá-lo? Você pode programá-lo para entrar em atividade, por exemplo, no intervalo de um escritório, no intervalo de almoço do escritório. Então, ele só entra em atividade nesse período de tempo. Você não precisa estar lá. Você pode acompanhar essa movimentação dele à distância, né? O protocolo de utilização, a gente sempre bate nessa tecla, é que essa tecnologia, esse robô, né, ele é um complemento a todos os outros métodos e boas práticas de limpeza manual, tá? Ele não vem substituir nada que já se conhece que é eficaz. Ele complementa esses outros métodos. Então, o protocolo básico assim como a gente utiliza produtos químicos para limpeza, primeiro, evacuar o pessoal da sala, né? Depois, a gente aplica a radiação ultravioleta nesse ambiente de interesse. E tão logo termine a aplicação, ou seja, tão logo o robô seja desativado, as pessoas podem voltar a esse ambiente, porque ele não deixa resíduos no ambiente, tá? Isso é uma coisa muito interessante. Então, esse protocolo precisa ser seguido, as pessoas, ou o operador, precisa se proteger. E aí, como é que ele se protege? Basta ele ficar atrás de um vidro, de uma porta, ele vai estar protegido. O que não pode acontecer é um contato explícito direto com a radiação ultravioleta emitida pelo robô. Agora, se ele está atrás de um vidro, atrás de uma porta, não tem problema nenhum. E, no caso, é desinfecção do ar e de superfícies, ele faz tudo? Isso, né? Faz. Agora, o que a gente sempre pontua, pode existir um material orgânico infectado numa superfície, o robô vai inativar o micro-organismo que está ali naquele material. Agora, alguém da limpeza precisa lá passar o paninho e limpar manualmente, né? Precisa pontuar isso. Voltando àquilo que eu falei, não substitui nada que já se conhece de limpeza manual eficaz que nós já utilizamos. Ele apenas adiciona mais uma camada
de segurança nesses protocolos de desinfecção. Projeto que já está concluído ou vocês ainda têm etapas de testes aí para serem percorridas? Nós vamos finalizar agora, em maio, os testes do projeto, né? Então, nós estamos aí dentro do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, fazendo um teste que nós chamamos de usabilidade. Né? O que é a usabilidade? É você colocar o dispositivo no ambiente hospitalar e ver se ele se adequa à dinâmica hospitalar. Né? Quais são os melhores horários para utilizar, como é que a gente vai colocar de tal modo que não mude a dinâmica dos profissionais ali, o piso, como é que é o piso do hospital? As portas são estreitas, são largas, em questões de uso, como é que as pessoas se sentem ao movimentar o robô? Isso tudo que eu estou relatando para você é usabilidade. Então, nós estamos nessa fase final de concluir essa usabilidade, coletar opiniões das pessoas para poder entregar os dispositivos para a Universidade Federal e ela utilizar. A partir daí, claro, a gente pretende, sim, continuar a pesquisa e continuar a busca, né, por parcerias para desenvolver esse equipamento e levar ele para a sociedade, né? Tirar dos muros da universidade e levar para a sociedade, porque nós visualizamos como uma tecnologia que é muito útil não só para o ambiente hospitalar, tá? A gente pode utilizar em vários outros ambientes para garantir maior segurança das pessoas. Aí você está falando de uma produção em larga escala, de uma popularização. Vocês precisariam aí de parceria na iniciativa privada para fazer esse robô, enfim, ganhar os espaços brasileiros de hospitais, de escritórios, de fábricas? Isso, a ideia é que nós encontramos parceiros que a gente possa conversar para tentar desenhar um modelo de tal modo que a gente consiga produzir isso, né? Porque a universidade não tem uma fábrica, né? Nós sabemos. Então, a gente precisa de parcerias para poder viabilizar essa popularização da tecnologia, né? Que já teve a eficácia comprovada, já está na parte final de usabilidade, né? Já existem recomendações de uso da tecnologia por parte da Anvisa. Então, é uma coisa que realmente funciona. A gente não está no escuro. Existe isso na nossa realidade e a gente quer levar para todos, né? Para ambientes com grande circulação de pessoas, aeroportos, metrôs, ônibus, salas de aula, condomínios de escritório, né? Então, tudo isso a gente pode adequar a solução para esses ambientes, né? A gente está adequando ela para hospitais, mas a gente quer adequar ela para outros ambientes também. Que tamanho tem esse robô? Estou começando a tentar imaginar ele aqui dentro de casa, desinfectando tudo. Pergunta que tamanho tem o robô Aurora e quantos já estão concluídos e quantos vocês esperam desenvolver aí num curto espaço de tempo? Ela é pequena, né? A Aurora é bem eficaz, então ela tem hoje em torno de 80 centímetros de altura, né? E vamos dizer assim, de largura, ela vai ter entre 30 e 40 centímetros só. Então, ela é uma estrutura pensada para ser pequena, compacta, até porque podem existir espaços bem apertados, né? Então, que ela precisa entrar e realizar a desinfecção. Né? Isso é a versão que nós criamos para a universidade. Né? Então, por exemplo, para outros domínios, que outros domínios seria para desinfecção de aeronaves. Talvez a gente precise de uma unidade um pouco mais apertadinha, porque conhecemos alguns aviões que são bem mais apertados. Então, vai depender de cada domínio de aplicação. Essa Aurora foi pensada um pouco mais para hospitais, mas para outros domínios ela pode sofrer ou ter um facelift, digamos assim, né, para melhorar. Então, para a Universidade Federal de Pernambuco, nós temos unidades agora que vamos entregar em maio para a universidade vai decidir aonde vão ser utilizadas essas unidades, não sabemos, isso fica a cargo da universidade. E nós temos unidades para testes também, né, porque nós queremos continuar a pesquisa, sim. Então, a ideia é que a gente continue essa pesquisa junto ao Hospital das Clínicas, junto a outros domínios, como a parte de agricultura também, a gente quer levar isso para outras dimensões.
Última pergunta, para a gente fechar o programa de hoje. Esse é um projeto 100% pernambucano? Sim, todos os pesquisadores são daqui, de Recife, né? Então, são todos daqui, as instituições são daqui também, de Recife, né? Então, nós temos matéria-prima toda daqui, né? Então, todos os pesquisadores, alunos envolvidos, empresas que nós contratamos para serviços de terceiros, né? Então, são daqui do estado, né? Então, a ideia também lá atrás era conseguir desenvolver uma solução para a nossa realidade, com a nossa matéria-prima, né? Nosso material humano, e conseguimos, graças a Deus, fazer isso. Professor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Opinião Pernambuco. Parabéns também pelo projeto. Parabéns pela escolha do nome, Aurora. Acho que tem sim, né, tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo e, sobretudo, aí com essas possibilidades de enfrentamento da Covid-19. Muito obrigada e até uma oportunidade. Obrigado.